Hoje eu vou falar para você qual é o primeiro agente IA que você precisa ter na sua empresa. Então, vamos lá. Se você assistiu o meu último vídeo para você entender qual agente você desenvolve primeiro, você sabe que tem algumas atividades que elas têm um alto impacto na tua empresa, o processo ele já está mais ou menos validado e que elas normalmente custam muito, seja em questão de tempo, seja em questão de pessoas, tá? E esses são os primeiros agentes IA para substituir essas funções de altíssimo valor que você deve fazer. Por quê? Porque fazendo isso, você vai ganhar o máximo de eficiência que você pode, né? Se você pegar o processo que mais te custa, que mais está validado e que mais tem impacto no faturamento da tua empresa, e você colocar um agente IA nele primeiro, bom, nesse caso aí, você vai ter o máximo de eficiência possível, né? Os outros processos eles vão também dar muita eficiência se você automatizar com um agente IA, ainda mais se for um agente IA vertical, especializado naquilo que ele faz, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, é assim que você procede, certo? Primeira coisa, como que vai funcionar isso aqui? Eu vou mostrar para você a lógica, depois eu vou mostrar o workflow lá no N8N, tá até aberto aqui. E por fim, a gente vai testar esse atendimento no WhatsApp, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pessoal, no Brasil, aconteceu uma coisa muito curiosa depois da pandemia do Covid-19. A maior parte das empresas percebeu que elas precisavam necessariamente de um WhatsApp muito potente, né? Então elas precisavam ter ali muito olho no WhatsApp, porque quando o cliente queria falar com elas, ele não ia visitar, ele não ia chegar lá primeiro, ele ia primeiro conversar no WhatsApp, né? Então o WhatsApp virou uma ferramenta muito importante nas empresas. Então, normalmente quando alguém me pergunta assim, o que que eu automatizo primeiro, qual é o primeiro agente que eu faço, eu respondo sem pensar duas vezes. Já automatizou o WhatsApp? Então, esse aqui hoje é o primeiro agente que você vai ter que fazer na tua empresa, que são os agentes de WhatsApp. Eu vou mostrar um aqui na prática. Uma informação importante, a maior parte dos negócios que existem no Brasil, eles não precisam de um agente muito complexo, principalmente nesse quesito de WhatsApp. Lógico, existem empresas que precisam de agendamento de reunião de venda, existem empresas que têm serviços muito complexos, mandar foto, consultar um banco de dados gigante. Não é o caso da maioria. Então hoje eu vou mostrar um agente que serve para a grande maioria dos negócios e muito provavelmente para o seu, se você está vendo esse vídeo agora, tá bom? Esse aqui é o primeiro agente, porque por conta disso que eu falei para você, né, sobre impacto, processo validado, e também sobre o fato da complexidade, né? Tudo aquilo que eu falei no meu último vídeo. E também pelo fato de que esse aqui vai ser o agente, via de regra, mais barato para você desenvolver, tá? Então, o que que eu quero dizer com mais barato? Eu posso construir? Claro que você pode, né? Mas, via de regra, você como empresário vai querer contratar uma empresa para desenvolver esse agente para você, né? Lucas, você recomenda alguma empresa para fazer esse desenvolvimento? É claro que sim, eu recomendo a minha empresa, né? Só para vocês terem uma noção, esse agente aqui, se você for parar para ver quando você paga de um CLT, é muito mais caro do que isso. Em 2 meses já, tá? E aí você fica ali com o custo da manutenção e dos créditos da OpenAI, só isso, né? Então, se você nunca contratou um agente de IA, nunca contratou uma empresa, eu até recomendo que você comece comprando esse agente aqui, né, usando ele para você entender mais como funciona essa jornada de automatização usando inteligência artificial, que, na minha opinião, até pensei que acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, toda empresa tem que começar a fazer isso, tá? Se você está vendo esse vídeo, você tem uma loja de móveis, se você é como o caso que eu vou demonstrar aqui, um técnico em eletrodoméstico, médico, dentista, cara, você precisa de um agente de IA no teu negócio. Sabe por quê? Porque o teu concorrente tá olhando para isso. E o teu concorrente possivelmente já tem um agente de IA no negócio dele. Eu tenho certeza que você não quer ficar para trás. Você não quer demorar 3 horas para responder um cliente, porque o teu concorrente já atendeu ele antes e já pegou o cliente na tua frente, tá? Em mercados muito saturados e competitivos, como é o caso do direito, da advocacia, por exemplo, que aí também você nem consegue diferenciar tanto o produto, né? É ainda mais importante você ter isso, agilidade e eficiência. Vamos lá, pessoal. Como que funciona esse agente? Eu vou demonstrar a lógica dele aqui no diagrama e depois a gente vai lá para o N8N. Eu peço desculpa pelo meu desenho, que eu já sei que não vai sair bonito, mas é assim, ó. A gente tem aqui uma coisinha chamada webhook, tá? Finge que isso aqui é o símbolo do webhook. Webhook. O que é um webhook? Se você não entende o que é um webhook, eu vou te explicar agora. Imagina que o webhook ele é um link, tá? Ele é um link que sempre que esse link for acessado, você vai dar um grito para o servidor. Só que não é sempre que ele for acessado assim, para sempre, né? Você define um evento
que vai disparar esse grito. Então, por exemplo, o evento aqui, o que é um evento? Né? É uma coisa que acontece. Então, sempre que a gente disparar esse webhook aqui, com base no evento de chegar a mensagem, usando a nossa API da Evolution API, que hoje é a melhor API não oficial do WhatsApp que temos disponível no mercado, o link vai ser acessado e você vai receber dados desse link, entendeu? Por exemplo, a hora que foi mandado, o tipo de mensagem, qual é o conteúdo da mensagem, qual o nome da pessoa que mandou, para qual número ela mandou, caso você tenha mais de um número. Então, o webhook é isso, né? Você define um evento, enviar mensagem. Tá? Quando alguém enviar mensagem para o seu número que está com o webhook ativo e escutando, esperando esse evento, ele vai dizer, olha, Joãozinho de tal mandou mensagem às 13h53 da tarde falando oi, tudo bem. Depois ele mandou um áudio, depois ele falou isso, tá? Isso é um webhook. Como eu falei, o webhook, ele vai enviar para a gente uma série de dados. Uma série de dados. Esses dados, eles não estão estruturados, tá? E a gente não consegue fazer bom uso deles sem fazer antes o quê? Uma coisinha muito legal, tratamento de dados. O que é tratamento de dados, pessoal? É eu pegar esses dados que eu vou receber do meu webhook e organizá-los, deixar eles da forma que eu quero. Fazer algumas coisas com esses dados, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o número da pessoa e vou salvar no meu banco de dados, né? Isso é um tipo de tratamento de dados. Bom, essa organização e essa setorização de para onde vai cada dado dentro do meu banco de dados, qual banco de dados a gente usa? NocoDB. Tá bom? Já vou chegar nesse assunto, tá? A gente vai tratar esses dados. Depois que a gente tiver o dado tratado, é muito importante a gente ter os nossos dados muito bem tratados. A gente vai mandar dados tratados e dados recolhidos. Isso aqui não é um termo técnico, tá? Estou inventando agora esse dado recolhido. O que é um dado recolhido, né? É aquilo que você vai salvar no teu banco de dados, por exemplo, para você utilizar depois. Com isso, você vai ter os melhores dados possíveis para você enviar para o seu agente de IA. Tá? Aí fica aquela pergunta, né? Você tem dado? Responde aí para mim nos comentários se vocês têm dado, né? Então, depois que a gente tiver esses dados aqui muito bem organizados, a gente vai mandar eles para o nosso... Vou até deixar azulzinho aqui, o negócio é high-tech. A gente vai mandar ele para o nosso Vertical AI Agent, também conhecido como agente de IA vertical. Tá bom? É muito importante essa parte de tratamento de dados, né? Porque existe um ditado na ciência de dados, na inteligência artificial, no machine learning, que é o seguinte, né? Garbage in, garbage out. Ou seja, lixo que entra, lixo que sai. Você não sabe fazer o melhor tratamento de dados. E tratamento de dados, assim, é uma coisa que tem princípio e não tem hack, entendeu? Você tem que conhecer os princípios de você tratar bem dados de webhook, manipulação de API. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo, você não precisa saber para esse vídeo, mas deixa aqui no comentário se você quiser que eu grave um vídeo sobre isso. Você precisa saber enviar os melhores dados possíveis para o seu agente de IA, tá? Principalmente se for um agente de IA vertical. Tá? Porque um agente de IA vertical ele é especializado em uma única tarefa e se você mandar os dados corretos, ele performa muito bem. Se você mandar os dados errados, ele performa muito mal. Tá? Então é isso, garbage in, garbage out, ou seja, lixo que entra, lixo que sai. Se você mandar lixo para o seu agente, ele vai devolver lixo. O agente não vai funcionar, vai ser ruim, vai se confundir, vai falar besteira. Então, é muito importante essa parte de tratamento de dados. O nosso agente de IA vertical, ele vai também gerar um dado. Então, uma coisa que a gente tem certeza é que as IAs, elas têm dado. Então, aqui nós temos os nossos... E quais que são esses dados aqui? The output é a famosa resposta. Eles vão gerar ali a resposta para que vai ser enviada para o teu cliente aqui no contexto de uma automatização de WhatsApp. Então, esses dados de output, a IA vai gerar. Veja bem, olha só. Eu não coloco o ChatGPT para funcionar dentro do WhatsApp. Às vezes a gente fala isso com o cliente. Você vê muitos anúncios assim, né? Coloque o ChatGPT para atender os seus clientes. Não é bem isso. Porque assim, o ChatGPT, ele tá lá no servidor da OpenAI, entendeu? E ele não sai de lá. Não coloco ele no WhatsApp. O que eu faço? Eu faço uma requisição à API do ChatGPT, tá? Ou seja, eu dou um grito, eu não vou lá, é como se eu fosse assim, olha, você acessar aqui o ChatGPT no site, é como se fosse você ir lá na OpenAI, na empresa, e conversar com um atendente, entendeu? Oi, tudo bem? Me ajuda nessa questão de direito, me ajuda a gerar um e-mail pro meu chefe, aí o atendente gera para você, entendeu? A API deles é como se eu fizesse isso na minha casa. Então eu não preciso ir lá na empresa, eu não preciso ir lá no site para fazer isso. Eu dou uma ligada de... Oi, você pode me ajudar a fazer isso?
Ele diz, posso sim, é assim, assim, assado. Beleza. E essa informação que ele gera da API, né, que é a mesma informação que você acessa, você usa uma outra API para pegar essa informação e mandar para o WhatsApp, tá? Então, eu até vou pegar isso aqui, né? Eu tenho aqui esse dado de output que ele vem apagar isso aqui. Pronto. Então, eu vou pegar esse meu dado aqui que eu vou receber da minha API da OpenAI, tá bom? E eu vou enviar este dado. Então, aqui eu tenho a minha API da OpenAI, tá? E eu vou enviar isso aqui para o WhatsApp através de uma API também, tá? Então, API do WhatsApp. Lucas, não gosto da API não oficial, não gosto da API paralela, quero oficial. Grava um vídeo sobre isso? Gravo. Só você deixar aqui no comentário que eu gravo. Para muitos projetos a gente utiliza a Evolution aqui porque é a melhor solução, tá? Então você tem aqui a API do WhatsApp que você vai mandar isso aqui para o famigerado, para o famoso. Então, ao invés de ser você no WhatsApp ali conversando com o cliente, vai acontecer esse processo. O cliente, ele vai ler essa resposta, né? Então o cliente ele vai ler essa resposta aqui, ele vai entendê-la e o que ele vai fazer na sequência, ele vai responder de novo. Ou seja, quando o cliente responder de novo, você vai gerar outro webhook e esse processo ele vai acontecer, esse processo ele vai acontecer de maneira cíclica. O cliente vai responder o que a IA falar e aí vai se desenvolver uma conversa. Tá? Aí, você pode ter muitas dúvidas agora, né? Por exemplo, você pode pensar assim, a IA, aí vai das funcionalidades do agente que você contrata, né? A IA, ela é capaz de entender áudio e imagem? Sim, ela é capaz de entender áudio e imagem, sem problema nenhum. O agente IA, ele tem memória para lembrar daquilo que o meu cliente falou e não perder o fio da meada? Sim, ele tem memória também, tá bom? A gente usa aqui, a gente gerencia a nossa própria memória no Postgres, tá bom? Melhor tipo de banco de dados relacional SQL que tem. Outra pergunta. Esse agente de IA, ele pode fazer outras coisas? Por exemplo, me chamar quando o cliente fizer uma pergunta que ele não sabe. Ele pode mandar um e-mail, ele pode preencher um banco de dados, ele pode preencher uma planilha, ele pode notificar outra pessoa da tua equipe, ele pode agendar coisa no teu Google Agenda, ele pode disparar uma chamada de uma ligação telefônica e continuar a conversa com o telefone, tá? Todas essas outras tarefas que você quer que ele faça, né? Como eu falei, Google Agenda, enriquecimento de leads, banco de dados, etc e tal, né? CRM, notificar uma pessoa da sua equipe, são coisas que a gente chama de... Então, isso aqui são as nossas tools. O que são as tools? São ferramentas que o seu agente tem, tá? Para executar determinadas funções específicas. E isso acontece no meio de todo esse processo aqui, entendeu? Esse processo cíclico. Você vê, ele chega aqui, ele responde isso aqui, vai e volta e fica nesse rolando isso aqui, entendeu? Então, essa é a lógica. Você pode personalizar ainda mais o seu agente, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, né? Como que eu vou personalizar, Lucas? Principalmente aqui nessa parte de tools, tá bom? Essencialmente, você vai personalizar ele aqui. Também dá para personalizar na parte de memória, mas aí é uma outra conversa, uma conversa mais longa, ok? Então, vamos lá olhar o nosso agente. Vocês lembram que eu falei ali que começa com webhook? Olha aqui o webhook. Tá? Agora eu vou explicar brevemente como que funciona esse agente aqui, tá bom? Outra informação interessante, né? Lembra que eu falei aqui que os dados não vêm estruturados? Olha, eles vêm assim, você mandar isso aqui para IA não vai dar certo. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer. Deixa eu pegar aqui uma execução mais recente, pegar essa aqui. O N8N às vezes ele trava aqui na parte de copiar para o editor. Isso é uma informação importante, tá? Esse tratamento de dados a gente faz pelo N8N. Dá para fazer no Make, dá para fazer em outras ferramentas. Eu recomendo o N8N. Considero eu que é a ferramenta mais poderosa que temos hoje. Melhor do que muita outra ferramenta que se faz muito marketing por aí. E se você for desenvolver teu agente, eu recomendo que você use o N8N. Eu sou especialista em N8N, né? Em API, inteligência artificial, e eu digo para você, a forma no-code mais fácil, low-code, desculpa, a forma low-code mais fácil que nós temos de desenvolver agentes de IA e também a mais eficiente, a melhor para dar manutenção, a melhor para fazer teste, é o N8N, tá ok? Como eu falei aqui, o símbolo do webhook, você vê que o meu desenho do webhook ficou bem legal, né? Olha aqui como tá igualzinho isso aqui. Então, veja bem, né? Aqui eu vou receber os dados do meu número que está ali cadastrado na Evolution API,
tá bom? Aí depois eu vou fazer uma normalização, tá? O que que é uma normalização? A normalização, eu vou pegar de todos esses dados aqui que não estão estruturados, eu vou pegar tudo que eu quero, tá? Então eu vou pegar o content type. Aqui eu fiz umas expressões de JavaScript que eu aprendi com um cara que eu não lembro o nome do canal dele, mas eu vou ver de deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então aqui eu vou pegar o tipo de mensagem que ele está mandando, você vê, né? Eu mandei um sim, né? Então é texto, né? Se fosse áudio seria áudio, se fosse imagem seria imagem. Aqui eu pego também o conteúdo da mensagem, então de novo, isso aqui é uma expressão JavaScript. Se você quiser que eu explique isso aqui, falar para vocês, né? Eu até gravei um vídeo, ficou com mais de 3 horas explicando todo esse fluxo passinho por passinho. Tá? Então, se você quiser que eu grave esse vídeo, você coloca aqui na descrição, tá bom? Nos comentários que eu vou pensar se eu gravo, tá? Então aqui eu coloquei uma expressão de JavaScript que me permite pegar todo o conteúdo possível, entendeu? Tudo que a pessoa mandar, entendeu? Reação, resposta de lista, imagem, conversation, tal, áudio, tudo que a pessoa puder mandar eu vou botar aqui. Esse quoted, o que que é esse quoted? É quando você responde uma mensagem. Sabe quando o fulano responde assim pra você? Vamos no bar amanhã? Aí você arrasta a mensagenzinha pro lado e você responde aquela mensagem. Não, não vamos não. Esse quoted ele vai aparecer aqui. Aí o message ID, que é o ID da mensagem. O que que é ID? Identificador único, que é um identificador único da minha mensagem. Só a minha mensagem tem esse ID. Isso aqui é muito importante quando a gente trata de converter áudios e imagens que a gente recebe no WhatsApp, tá? O ID da mensagem é muito importante. E tem o Chat ID, né? O Chat ID e o Content URL, tem também o timestamp, tá? Vamos lá. O Chat ID, eu chamo de Chat ID, né? Mas na verdade ele é o número da pessoa com o identificador único do WhatsApp. Aí tem também a URL do conteúdo, então isso aqui é mais para casos de documentos, imagens, áudios e tal, tá bom? Tem o timestamp, né? Que é o quê? Que é a hora que o sujeito me mandou a mensagem. Então você vê que é literalmente agora que eu mandei essa mensagem. Então esse timestamp aqui ele é muito importante para um tratamento ali que a gente vai fazer ali na frente. Tem o event, né? Que é incoming e outcoming, né? Qual que é a diferença entre esses dois? Veja, o incoming, ele é quando o cliente está te mandando mensagem. E o outcoming é quando você está mandando, você mesmo, você empresário, não é IA. Você ou o atendente, ou SDR, sei lá. Você está mandando a mensagem pelo WhatsApp Web, né? Aí ele dispara um webhook que o event vem como outcoming, entendeu? No caso é o from me, mas eu transformo from me true ou false, eu transformo em incoming e outcoming. Tá? Quando a tua IA manda mensagem, tá? Quando você manda mensagem usando uma API do WhatsApp, não dispara evento, só quando você usa o WhatsApp Web ou o teu telefone. O title list, que é para o caso de lista de produtos, eu não vou tratar disso hoje aqui nesse vídeo, porque isso é mais para casos muito específicos, né? De gente que quer fazer disparo em massa, e-commerce e tal. Tem o media key, né? E, de novo, isso aqui é mais para documento e outras coisas, tá? Então, esses aqui são todos os dados que eu preciso da minha mensagem, tá? Vou até me jogar aqui pro lado. Então, aqui eu criei um objeto chamado message, que eu salvei o content type, o content, o quoted, o message ID, o chat ID, o content URL, o timestamp, o event, o title list e o media key. Beleza? E aqui na minha instância, o que é a instância? A instância, ela é justamente os dados ali da minha instância na Evolution API. Lucas, eu não sei configurar a Evolution API. Comentário aqui embaixo deixa. Quero um vídeo de como configurar a Evolution API que eu gravo. Então, aqui eu tenho os dados da minha instância, que eles vão ajudar a gente, né? O nome da instância, a API key e o URL dela. Então, eu vou precisar desses dados para mandar mensagem para o sujeito. Depois eu tenho esse switch aqui, né? E se você está mandando mensagem pelo WhatsApp Web, é porque alguma coisa aconteceu, né? Então, a IA não soube responder porque o cliente fez uma dúvida muito maluca, ou você precisou assumir o atendimento ali para remarcar, alguma coisa dessa natureza. Aí, o que que eu faço quando isso acontece, né? Eu pego, de novo, né? Não vou poder explicar tudo que eu tô fazendo aqui. Vai dar um vídeo de mais de 3 horas, eu sei porque eu gravei. Então, se você quiser, deixa no comentário que eu posto, tá bom? Deu um problema no meu áudio e eu não pude postar, por isso. Então, aqui eu vou pegar o chat ID da pessoa, que é o número dela, né? E eu vou acrescentar esse termo aqui, block, entendeu? Ou seja, quando é você que manda pelo WhatsApp Web ou pelo celular, eu vou pegar o número da pessoa e dentro de um banco de dados não SQL chamado Redis, não precisa entender o que é isso, eu vou criar isso aqui, entendeu? Eu vou criar uma chave, que é o número da pessoa e o bloco. E essa chave, entenda isso como se fosse o nome de uma planilha, né?
ou o nome de um texto armazenado ali, eu vou dar para ele o valor de true e eu vou colocar isso para expirar em 900 segundos. Esse TTL aqui, o time to live. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quando é o teu cliente, aqui eu vou puxar aquele mesmo coisa que eu fiz lá, né? O block. Então, eu puxando esse block aqui, eu dou para ele o nome de block, né? E aqui é aquela aqui que a gente deixou lá, né? Aí eu vou puxar isso aqui e eu vou ver o que está acontecendo. Se ele tiver com o valor de null, é porque você não está intervindo no WhatsApp e a IA não precisa parar, entendeu? Se ele tiver com o valor de... Desculpa, se ele tiver com o valor de null, é isso que está acontecendo, né? A IA está atendendo e ela segue. Agora, se ele tiver com o valor de true, aí ele viria por aqui, viria pelo stop AI, e aí o cliente ele nem ia, a IA ia parar, ela ia esperar 15 minutos contando a partir da sua última mensagem. Então, se você manda 5 mensagens, contando a partir da última, que aí ela iria esperar. E ela só ia voltar para atender o teu cliente depois disso. É muito útil quando você precisa assumir um atendimento, esse tipo de coisa. Beleza? Então, passou aqui pelo Go AI, sabemos que a nossa IA pode continuar, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar agora uma nova lista, tá? Vou criar uma lista mesmo, né? Igual eu fiz ali o block, eu vou fazer uma nova lista. Então, eu vou pegar uma lista que eu vou dar o nome da pessoa, tá? Para essa lista, né? O número da pessoa é o nome da lista. E o data, o que eu vou pegar? Aqui, veja bem, olha. Eu fiz um tratamento de dados aqui com esses JSON Stringify para eu pegar todo o meu objeto message. Então, olha aqui o meu objeto message. Eu vou pegar todo esse objeto aqui, ó. Então, eu vou pegar todo esse objeto aqui chamado message e eu vou jogar ele aqui no formato de uma string, tá? É isso que faz esse JSON.stringify aqui. E aí eu vou pegar todo o objeto message aqui. Por que a gente faz isso? Porque o Redis, ele só aceita string, ele não aceita objeto. Então a gente tem que transformar em string. Esse push é eu enviar para a lista, entendeu? Se essa lista não existir no momento que eu estiver fazendo essa operação aqui, ele vai criar automaticamente, tá? E o tail, informação importante, ele joga o objeto para o final, tá? Então, se eu falo A, B, C, ele primeiro coloca o A, depois ele coloca o B, depois ele coloca o C. Se você desativar esse tail aqui, ele vai colocar na lista assim, ó, CBA. E aí a mensagem do cliente vai ficar invertida, tua IA vai se bagunçar. Esse tail aqui, então, ele é muito importante, tá bom? Após fazer esse push, né, esse envio, essa empurrada para o meu buffer, isso aqui, pessoal, uma estrutura chamada buffer, tá? O que é um buffer? É uma estrutura de mensagem que as mensagens vão sendo processadas enquanto o cliente está mandando, né? O cliente manda várias mensagens e tem que processar tudo isso. Então, quando você está ali no chat GPT, ali não é um buffer. Por quê? Porque você manda uma mensagem, ele te dá uma resposta. Uma mensagem, uma resposta. O WhatsApp não funciona assim. Então, a gente tem que criar um buffer, tá bom? Logo depois que a gente dá esse push buffer aqui, a gente vai dar um get messages buffer, tá? Então, aqui nesse get, eu vou puxar. Por que aqui vocês estão vendo dois objetos? Vocês estão vendo dois objetos aqui, o objeto 0 e o objeto 1, porque eu mandei duas mensagens. Eu mandei sim e depois eu mandei por favor, né? Então, ele armazenou a minha primeira mensagem, que era o por favor, entendeu? E ele só jogou mais na frente o sim, né? Que foi o que a gente fez aqui no nosso push buffer. Entendeu? Aí depois vem esse switch aqui, né? Nesse switch, o que eu vou fazer aqui nesse switch, pessoal? Nesse switch, primeiro, eu vou verificar desse meu objeto aqui chamado message, que eu dei o get, ou seja, eu puxei lá do meu Redis, tá? Se eu tenho, eu vou pegar o primeiro objeto, que no caso é o message 0, e eu vou ver se ele não é igual ao meu objeto do Message ID. Eu peguei aqui o Message ID, né? Desculpa, eu não peguei o objeto não, eu peguei somente o Message ID, que ele tá bem aqui, olha só. Se você ver aqui com carinho, ele tá bem aqui, tá bom? E eu vou ver se ele não é igual ao Message ID. Porque se ele não for igual, é porque o cliente ainda tá mandando mensagem, né? Então, veja, imagina que o first aqui, ele é um ID chamado 1. E a mensagem do cliente tem um ID chamado 5. Isso quer dizer que ele já mandou mensagem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então ele ainda está mandando. É assim que funciona essa primeira parte aqui do do nothing. Por que do nothing, né? Fazer nada? Porque ele tem que esperar o cliente terminar de mandar as mensagens para poder interpretar isso aqui. Entendeu? Senão teu N8N fica sobrecarregado, teu agente já fica maluco, a conversa não fica humanizada, entendeu? E aí você pensa, né?
esse monte de ferramenta que saiu hoje, que é só você pegar uma API do WhatsApp qualquer, ligar na tomada com o ChatGPT, tá chamando isso aí de agente, você já vê que não é bem por aí, né? Eu nunca vi uma ferramenta que tenha buffer, por exemplo. Nunca. Esses SaaS aí que surgiram e que estão para quebrar. Beleza, então aqui não vai fazer nada até que o cliente mande todas as mensagens, beleza? Depois vem aqui o timestamp, né? Esse timestamp aqui, olha só, eu pego a hora que o sujeito mandou mensagem, não é a hora do relógio, tá? É um formato de que o computador entende, tá? E eu pego o horário de agora e eu vejo se ele é igual, né? Ou melhor, se ele é antes de agora menos 15 segundos, tá? Por que eu tenho que ver se ele se é antes de agora menos 15 segundos, tá? Porque se a hora que o sujeito mandou mensagem é antes de agora menos 15, isso quer dizer que ele já está a pelo menos 15 segundos sem mandar mensagem. Então, se ele tiver 15 segundos sem mandar mensagem, seguir a conversa, entendeu? Aí eu continuo, tá? E o extra output é porque vocês vão ver aqui, né? O extra output é porque eu preciso esperar, tá? Preciso esperar e fazer uma nova verificação. Se essa condição, se nenhuma dessas duas condições aqui for atendida, ou seja, o cliente já acabou de mandar mensagem, tá? Então aqui está o not equal. Para que isso não seja atendido, precisa ser igual. Então, o message ID do meu primeiro objeto ser igual ao message ID que eu pego lá da minha normalização, se for igual, não atendeu a primeira condição. O timestamp do último item aqui do meu objeto, né, a hora, por antes de agora menos 15, né, ou melhor, não for antes, por depois de agora menos 15, essa condição também não foi atendida e eu preciso então esperar o cliente mandar mensagem. Espero que vocês tenham entendido, porque essa parte aqui realmente ela não é simples de ser entendida. Eu também tive muita dificuldade quando eu construí isso pela primeira vez há um tempo, mas depois que eu entendi isso aqui, clareou muito a minha vida. Então, ele vai ficar esperando, é por isso que vocês estão vendo aqui passando 5 itens, né? Porque ele esperou 4 vezes ali, né? A pessoa parar de mandar mensagem. Então, a pessoa parou de mandar mensagem, deu os 15 segundos, só aí que ele passa pelo continue. Enquanto isso não acontecer, ou ele vai ficar no do nothing, ou ele vai ficar verificando de novo, tá? Isso não sobrecarrega o teu N8N e deixa a conversa humanizada. Por quê? Outra informação importante. O Redis, ele é um banco de dados no SQL muito leve e muito rápido. Então tem gente que faz buffer com tempo de espera, código. É uma gambiarra do inferno, entendeu? E aí fica pesado, cai servidor, é uma desgraça. Isso aí é o contrário de ganho de produtividade se você não fizer o buffer dessa minha opinião. Pode discordar. Adoraria ouvir a sua opinião. Nunca vi um buffer melhor do que esse. Logo depois disso, eu já vou deletar esse buffer. Porra, Lucas, você fez todo esse trabalho, né? Você explicou umas coisas aí que eu nem entendi direito para você chegar no continue e você apagar o buffer. Então, para que serve tudo isso? Informação importante. Eu vou apagar ele do meu Redis, entendeu? Isso aqui é do Redis. Só que o N8N, ele não tem memória propriamente. Ele não tem um banco de dados integrado a ele, já nativo do N8N que eu posso usar. Mas ele tem uma memória temporária de execução de fluxo. Tanto é que aqui você está vendo exatamente o meu objeto message com os 2 itens que eu preciso. Entendeu? Então, isso aqui é isso aqui que eu vou usar na minha memória temporária. Eu não vou ficar puxando do Redis toda hora. Eu quero logo que apague para liberar espaço para criar de novo, entendeu? Então já deleto esse buffer, a chave do buffer é essa aqui. Beleza, vamos lá. Em seguida, pessoal, o que eu vou fazer? Né? Eu vou usar esse split out aqui, que vai fazer o quê? Ele vai pegar esse array e ele vai transformar em 2 itens, né? Em 2 strings de um objeto. Tá? Então, esse array aqui que tem 2 objetos, ele vai virar 2 itens de um array, tá ok? Às vezes eu confundo array, objeto e tal, posso estar falando besteira, mas eu acho que é por aí, ele facilita a nossa vida, tá? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vamos olhar aqui de novo, tá? Veja que as coisas ainda estão muito juntinhas, entendeu? Olha aqui, content type, text, tal, vírgula, não tá legal para eu trabalhar ainda, né? Então eu vou pegar esse edit fields aqui na modalidade JSON. Normalmente a gente usa aqui com o manual mapping, né? Mas eu quero customizar eles com JSON. Então eu vou pegar esse objeto aqui chamado message, eu vou parciá-lo, eu vou splitar ele, ou seja, eu vou pegar cada um desse par chave-valor aqui, ó, content type é chave, text é o valor, e eu vou transformar isso aqui num item que tem essas propriedades aqui, content type, content, content, message ID, chat ID, beleza? Aqui o negócio já tá legal para eu trabalhar. Tá? Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho esse switch type message aqui,
tá? Esse agente aqui, ele não está programado para receber documento, vídeo, sticker, contact, pull. Pull é... Nossa, esqueci. O pull é enquete. Reação, tá? Só o list, mas eu não vou falar dela, como eu falei aqui no começo, né? Vamos falar só de texto, áudio e imagem. Mas enfim, eu não vou mostrar essas outras coisas, senão vai ficar muito longo, tá bom? Então no switch aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou analisar justamente o meu content type, que veio aqui do meu Edit Fields, parseando os objetos, já deixando eles bem tratadinhos, os meus dados, né? Para eu poder trabalhar, tá? Então aqui eu vou pegar o text, vai passar pelo caminho de text. Se for text, passa pelo text. Se for audio message, passa pelo caminho do áudio. Se for imagem, passa pela imagem. Se for documento, passa pelo documento. Se for vídeo, passa pelo vídeo. Se for sticker, passa pelo sticker. Se for contato, passa pelo contato. Se for enquete, passa pelo pull. Se for reação, passa pela reação. Se for resposta de lista, passa pelo list response. É isso, faz o switch, né? Ele estabelece uma regra, que é qual? Qual é o conteúdo de content type? E aí ele passa por caminhos diferentes. É muito importante, uma informação tá, sobre esse switch aqui, é muito importante que ele esteja referenciando sempre os dados do parse message, bom? E não lá do normalização. Via de regra, a gente puxa do normalização, quando a gente quer os dados. Mas aqui a gente tem que puxar do parse message. Por quê? Porque do normalização, primeiro que só tem a última mensagem que o cliente mandou, segundo que aqui, se a pessoa manda 2 textos, um áudio e uma imagem, ele tem que passar por todos esses caminhos aqui. Aqui eu tenho um node que extrai o base, pro caso de áudio e imagem, né? Já vou explicar como é que... Aqui eu tenho um node da Evolution que ela extrai o base 64 de imagens e de áudios. O que é o base 64? É quando você tem uma imagem ou um áudio, né? E aí você pega um código que criptografa aquela imagem ou aquele áudio, tá bom? Então depois que eu pego essa criptografia, esse arquivo de imagem ou de áudio criptografado, são muitos caracteres, entendeu? A criptografia é assim, tipo AX95B, 9B6, 13, entendeu? Aí eu vou transformar esse base 64 num arquivo aqui dentro da minha memória do N8N, tá bom? Usando esse node aqui, convert to file. Mesma coisa para a imagem. E aí depois disso eu vou mandar para a OpenAI para ela transcrever o áudio em português sempre, tá? E também vou mandar para a imagem para ela descrever a imagem, né? Então eu mando assim, o que está na imagem? Aí eu mando para ela a imagem. É exatamente igual quando você manda imagem lá no ChatGPT, tá bom? É aquele negócio de API que eu expliquei. Só para vocês entenderem, né? Aqui o negócio do áudio e da imagem, né? Eu organizo aqui a extração dele, o áudio já transcrito. Eu coloco aqui dentro de uma chave XML chamada áudio, o text, né, que a OpenAI gera. Puxo de novo o content type, o quoted, o message ID, o chat ID, o content URL, o timestamp e o event, tudo do meu parse message, como eu falei para vocês, né? Mesmíssima coisa aqui na imagem, né? Então eu coloco content, descrição da imagem, título da imagem. Por quê? Porque às vezes você manda a imagem, né? Então, você manda uma imagem, que tem a imagem e tem um textinho dentro da imagem, né? É o título, é o content que vem quando você manda imagem ali no WhatsApp, entendeu? Então, dentro dessa chave content, eu mando essas duas coisas para IA, para ela entender o que está acontecendo, para que ela tenha todas as informações, não fique só com a imagem ou só com o textinho, por exemplo. Aqui no text é bem simples, eu faço a mesma coisa, né? Eu somente referencio o content dentro da chave text. De novo, como eu falei, né? Mesma coisa dos outros. Content type, quoted, ID, chat ID, content URL, timestamp, event, tudo referenciando do meu parse message, tá bom? Chegando aqui, o que eu faço aqui no meu append? Bom, eu tenho aqui um node chamado merge, de append. O que ele faz? Ele vai juntar, tá? Ele vai juntar tudo nisso aqui. Então, a mensagem já está separadinha, no caso não responde nada, então o quoted está vazio. Aqui eu já tenho esse sim e o por favor que eu mandei, que é as minhas informações organizadas. Depois eu vou dar um sort, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa manda para que serve esse sort aqui, né? Eu organizo em ordem ascendente de acordo com o timestamp. Por que eu faço isso? Porque às vezes a pessoa manda uma mensagem, depois ela manda um áudio, uma imagem e uma mensagem de texto de novo. Quando isso acontece, normalmente, uma chega primeiro que a outra, não chega na ordem certa. Porque no caso de imagens e áudios, eu tenho que fazer requisição para OpenAI, requisição para Evolution, uma em base 64, fazer todo esse processo, né? E aí acaba que as coisas podem ficar bagunçadas. Então,
eu dou esse sort aqui de acordo com o timestamp, para que fique na horinha que a pessoa mandou, né? Depois disso, veja que aqui no meu sort eu tenho 2 itens, né? Depois disso eu vou usar esse node aqui do aggregate, que ele vai agregar tudo isso em um único objeto chamado messages, tá bom? No caso, eu vou pegar somente o content, que é o que eu preciso. Aí eu vou usar um node edit fields, que eu vou puxar aqui esse conteúdo do message e eu vou cortar ele com o /n, entendeu? E aí vai ficar somente essa uma quebra de linha aqui. E aí eu vou ter a mensagem bem organizadinha do jeito que eu quero, né? Text, sim. Text, por favor. É o que eu preciso mandar para minha IA, né? Logo depois eu vou mandar para o NocoDB, tá? E o que eu vou fazer? Por que eu vou mandar para o NocoDB? Porque o NocoDB, vocês vão ver isso quando a gente for testar, tá bom? Ele vai ser o nosso banco de dados relacional, tá? Não de memória do agente, mas de registro dos leads. Ele serve até como CRM. Se você aprender a usar, configurar direitinho, serve até como CRM. Não é o CRM complexo de know-how, etc e tal. Para isso existem outras opções, como Perfexo, Crane e tal, né? E até CRMs mais tradicionais, como Salesforce, HubSpot. Mas para um atendimentozinho padrão ali, principalmente para quem presta serviço, o Noco já resolve e olha que legal, você não paga. Então no Noco, aqui eu vou dar um get nele, tá? Aqui eu tenho a minha base, YouTube Alma, né? Que eu criei uma base lá só pra gente gravar esses vídeos aqui. A minha tabela, atendimento, e eu vou usar essa fórmula aqui do Noco, né? Baseada aqui no meu GID, tá? Remote GID, que é o número da pessoa. Né? Então eu preciso ver se o remote GID ele é igual, esse remote GID daqui, ele é igual ao chat ID que o sujeito tá mandando, entendeu? Se bater, aí vem o próximo node, né? Se bater, se for igual, né? Já tem um remote GID lá. Isso quer dizer que é um lead antigo. Não tem nenhum remote GID. Isso quer dizer que é um lead novo. Aí eu preciso cadastrar ele aqui. Veja que aqui eu estou dando get e aqui eu estou dando create, entendeu? Ou seja, aqui eu estou puxando uma informação e aqui eu estou criando informação. Logo depois que passa por essa verificação se é um lead novo ou velho do Noco, né? Eu vou usar esse node aqui para dar um set, para organizar meus dados, né? Então, remote GID, query. A query é a consulta. Query quer dizer consulta, né? É a mensagem que o cliente ele manda, tá? E o nome do cliente. Aqui tá teste, porque eu tenho um número que o nome dele tá teste. Logo depois que eu dou esse set, né? Dou mais um get no NocoDB, porque veja, eu não posso dar um get nem aqui e nem nesses dois. Eu preciso dar num aqui mesmo, né? Por quê? Porque se eu quiser dar aqui e o lead for novo, vai retornar valores vazios. Eu preciso desses dados para eu referenciar lá na frente. Preciso dos dados do NocoDB. Se eu der o get aqui e o lead for novo, ele vai retornar vazio. Então, na verdade, nunca iria cadastrar o lead. Se eu der o get aqui, pode ser que o lead passe por aqui. Se eu der o get aqui, pode ser que ele passe por aqui. Então eu preciso de um pontinho único, que sempre vai ter informação daquele cliente já no NocoDB, seja ela atualizada ou criada pela primeira vez. É por isso que eu deixo esse NocoDB get, que ele me dá as informações. Bom, agora vamos falar aqui sobre o Node AI Agent, tá? Eu não sei quanto tempo tá esse vídeo depois da edição, mas aqui para mim no OBS ele já tá com 46 minutos. Então se você acha que tá acabando, notícia ruim para você. Não está. Então vamos falar agora do nosso AI Agent, tá? Aqui no N8N eu tenho vários tipos de AI Agent, tá? Eu tenho esse Conversational, Functions da OpenAI, tenho Plain Execute, o React e o SQL. Tá. Eu fiquei sabendo que eles vão descontinuar todos esses e vão usar só o Tools. Então a gente já está usando o Tools porque é o que vai ficar, entendeu? E para falar a verdade, tudo que os outros fazem pode ser feito pelo Tools se você souber configurar. Aqui no Source, tá? Esse Chat Trigger ID é outra coisa do N8N, tá? No caso de um agente para funcionar no teu WhatsApp, você sempre vai colocar define below, que é defina abaixo, entendeu? E o text, que é a mensagem de entrada, sabe quando você tá no ChatGPT e você manda alguma coisa? Pois é, exatamente isso que é o text, entendeu? Você vai colocar a mensagem do cliente, entendeu? Você não coloca o prompt aqui, o prompt você coloca no System Message. Então aqui tá a mensagem da pessoa informando já para IA, que foi no formato text, tá? E aqui eu tenho meu prompt, tá? Eu não tenho como falar de todo o prompt aqui. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo sobre engenharia de prompt, tá? Então, normalmente, pessoal, para só o básico aqui de engenharia de prompt para você, tem que dar o contexto, tem que dar o objetivo. Às vezes, a depender do atendimento, você dá passo a passo de atuação, às vezes você não dá, entendeu? Que é como ele deve agir. Aqui tem algumas técnicas, né?
XML, linguagem vetorial e tal, a mensagem pronta, isso aqui é tudo o processo dele, né? As tools, né, que é basicamente a tool atendente para chamar um atendente, vocês vão ver isso acontecendo quando a gente for testar, né? Os parâmetros que ele precisa passar para tools, para tool, remote gid, o table, que nem é o TP6, é o TP1. Function chamado atendente, o nome da pessoa, o motivo que chamou a tool, resumo, considerações importantes, e aqui uma lista de produtos, que isso aqui é um fluxo real, tá, gente? Um cliente que está usando, chama Diego, que tem uma empresa aí de serviço de eletrodoméstico. Então, pra você ver, né? Isso aqui não é para quem tem muito dinheiro. Às vezes você tá vendo esse vídeo aí, você pensa, sozinho, tem só um sócio. Não, isso aqui é para você também. O Diego tá usando. Então, o produto que ele trabalha, a marca e os bairros que ele atende, beleza? Então, é basicamente isso aqui. Para falar rápido sobre engenharia de prompt é isso, tá? Aqui tem o modelo que você vai usar, então você pode usar qualquer modelo. Via de regra a gente usa OpenAI 4o Mini, tá ok? A sua memória, eu sempre gerencio a memória por aqui mesmo, não uso a memória da OpenAI, acho melhor, né? No Postgres, tá? Aí tem a chave, tem o nome da tabela e a janela de contexto, ou seja, quantas mensagens ele vai recuperar para dar o contexto para a tua IA. Você pode deixar 5, você pode deixar 20, você deixa quanto você quiser. Aqui tem a tool, né, que é a ferramenta dele. Então, olha a descrição que eu coloquei aqui. Essa parte da descrição é muito importante. Chame essa tool quando você não tiver uma resposta nas suas instruções para o cliente, ou então quando o cliente confirmar que quer agendar uma visita. Então, se o cliente quiser agendar uma visita, ou ele perguntar alguma coisa como, por exemplo, sei lá, você usa a furadeira? Não tem isso no prompt, né? Ele vai chamar o Diego. Aqui eu tenho source database, workflow que ele vai chamar o notificar atendente, vou mostrar para vocês também. Tá bom? O field to return, que é o valor que ele tem que receber para saber que funcionou, response. E aqui tem o esquema que ele vai mandar, o JSON, tá? Tudo que ele precisa mandar, beleza? Esse aqui é o JSON completinho que a gente pega lá da OpenAI, tá? Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre o AI Agent, né? Vou até tirar aqui, caso alguém queira tirar print. Vou fazer um só sobre o AI Agent, tá? Porque é muita coisa que tem que falar sobre ele. Mas aqui para esse propósito não é necessário. Depois que a IA gerar o nosso output, então olha aqui o output dela. Estou terminando o serviço, isso aqui é do final, né? Isso aqui é do finalzinho dela. Estou terminando o serviço e logo mais entrarei em contato com você para marcar uma data para sua visita técnica. Aguarde um momento, por favor. Beleza? Aí eu vou pegar a mensagem da IA e eu vou splitar ela, né? Às vezes ela gera com quebra de linha, entendeu? E aí eu dou esse split aqui, eu corto no /n, que é o símbolo da quebra de linha do parágrafo, entendeu? Depois disso, eu dou esse split aqui, né? Eu organizo em mensagem 1, 2 e 3. E aí o que eu faço em seguida? Eu uso um loop over itens para enviar mensagens picadas, né? Vocês vão ver funcionando no WhatsApp. Aqui é a minha requisição à API da Evolution, beleza? A URL, isso aqui é particularidade da Evolution. A URL precisa ser desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, tá? Então, primeiro o server URL, que no meu caso é a da Alma, né? A minha URL. Message send text e o nome da sua instância, tá bom? Você tem que passar no header, no cabeçalho da requisição, esses parâmetros aqui, API key, né? E no body você tem que passar o número do cliente e o text que você quer enviar para ele, né? A mensagem, tá? Então, essa requisição, e aí depois ele aguarda ali 5 segundos para mandar outra mensagem e manda, né? Vai mandando. E se, por exemplo, a IA, aqui saiu 5 mensagens. A IA vai mandar uma 5 segundos, manda outra 5 segundos, manda outra 5. Aqui eu coloco um limite para ele entender que acabou. Last item, beleza, sem segredo. Aqui eu puxo o meu lead pelo ID, tá? E eu dou um update no hora mensagem para eu saber qual foi a última hora que eu mandei para ele, entendeu? Coloco a última mensagem e o hora mensagem, o meu timestamp aqui num objeto de hora, tá? Num objeto datetime. Uma informação importante, né? Vocês estão vendo aqui que nesse caso ele chamou a atendente, né? Eu vou mostrar agora como é que funciona o fluxo da atendente para vocês verem. Do atendente, né? Quando você quer encaminhar o atendimento para um atendente. Então, como é que funciona aqui esse negócio de você chamar? Olha, o cliente tal precisa da sua ajuda, ser humano. Vem aqui, né? Eu vou criar um outro workflow, no caso eu chamei de notificar atendente. A gente vai dar um execute, né? Esse execute aqui, vocês vão ver aqui, ó. Ele vai me devolver um objeto chamado query, entendeu? Por isso eu preciso splitar esse objeto em 6 itens diferentes para eu trabalhar com ele de maneira mais simples, né? Depois eu vou dar um edit fields para tirar esse ponto query aí, vou colocar remote gid, table, function, nome, o motivo, o resumo. Às vezes a gente precisa de data, às vezes não,
tá ok? Aqui vocês viram que tá vermelhinho, porque no caso não precisa. No caso, como chegou 6 itens, ele me cuspiu 6 itens, entendeu? O output dele foram esses 6 itens, né? Aí eu vou remover as duplicatas, que muitas vezes ele dá o negócio duplicado. Aí eu vou mandar mensagem pro meu Diego, né? No caso, o Diego seria o cliente, né? Mas se você é o cliente, mandaria mensagem pro seu número aqui. Tá o nome da minha instância, vou enviar mensagem e tal. Notificação, assumir atendimento, nome do cliente, telefone, link do WhatsApp. Vocês vão ver isso funcionando, né? Eu coloco o link do WhatsApp até para ser mais fácil para o cliente. Motivo da notificação e o resumo da conversa. Beleza. Depois eu vou só atualizar as informações lá no Noco, né? Vou puxar o remote sheet da pessoa e eu vou dar um pausado, né? Vou mostrar ali, o negócio ali foi pausado. Beleza, o atendimento vai ser pausado. Eu vou só colocar aqui esse edit fields de response para ele voltar lá para IA e dizer, ó, response, funcionou. Lembra que eu coloquei aqui que ele precisava receber o response? Pois é, então, ó, funcionou, tá bom? Tá bom. Aí ele não dá erro, entendeu? Então, pessoal, é assim que funciona o nosso fluxo. Agora a gente vai ver ele funcionando na prática no WhatsApp. Então, pessoal, vamos lá, olho na tela, porque agora vai começar a brincadeira, né? Imagina que esse número aqui é o número do meu cliente, o Diego. Eu coloquei o meu número aqui que eu tenho de teste, tá? Então, vamos lá mandar mensagem para ele. Olá, bom dia. Ó, já tá executando aqui. Já já eu vou fazer um teste aí com as mensagens picadas, a cortadinha ali, mandando várias mensagens pra vocês verem funcionando. Acho que eu vou ficar dando um corte mágico de edição aqui pra deixar eu aqui em cima. Olha só, ela já tá respondendo aqui, ó. Olá, bom dia, Diego Carvalho aqui. Como posso te ajudar hoje? Para começar, me diga a sua necessidade, né? O Diego pediu para eu fazer isso, né? E aí eu fiz dessa maneira. Ele tem essas 6 modalidades aí, né? Manutenção, instalação, retorno, reagendamento, cancelamento, troca de filtro de ar e purificadores, né? Vamos ver ele trabalhando com mensagem picada? Oi, Diego. Vocês vão ver acontecendo a mágica aqui, eu vou deixar... Vão ver acontecendo a mágica aqui no N8N, aqui nas execuções. Oi, Diego. Tudo bem com você? Então, deu pau na minha geladeira. Não sei bem o que houve. Ela simplesmente não liga. Vejam, pessoal, ficou rolando várias execuções aqui, aqui no meio. Essas execuções aqui que estão rolando, para onde é que elas estão indo? Não sei se estão vendo bem. Tá indo aqui pelo do nothing. Por quê? Porque o cliente está mandando mensagem. Então, se o cliente está mandando mensagem, bicho, não faz nada. Espera ele terminar de mandar mensagem. Tá? Depois que eu parei de mandar mensagem, aí executou esse workflow aqui, ele cai para baixo, ele não cai para cima. Não cai para cima é ótimo, né? Veja, depois que ele executou, esperou o tempinho, aí sim ele passou. Ó, eu mandei tudo bem, tal, tá com problema na geladeira, manutenção, certo? Agora vamos testar áudio. Oi, Diego. Sim, cara, isso mesmo. É serviço de manutenção, entendeu? Eu acho que o negócio aconteceu alguma coisa aqui, cara. Eu preciso de uma manutenção urgente, Diegão. Vamos ver ela respondendo o áudio. Poderia até mandar áudio e imagem. Depois eu mando pra vocês verem. Áudio e mensagem, né? Imagem também. Vou mandar uma imagem aqui, vocês vão ver um negócio bem legal. Deixa eu executar. Ih, deu erro. Vamos ver o que aconteceu? Quem sabe faz ao vivo. Bom que vocês já aprendem até a ver qual que é o problema. Erro a obter. Tá, é porque eu referenciei o node errado ali, olha só. Deixa eu debugar isso aqui no editor, acho que vai demorar um pouquinho, tá? Eu coloquei a execução errada ali. Eu coloquei o dado errado ali, eu coloquei o ID da pessoa, era para ser o ID da imagem, o ID do áudio. Da imagem também. Vamos lá organizar isso aqui. Às vezes a gente se confunde. Eu acho até que se você voltar no vídeo, você vai ver eu dizendo, isso aqui é o ID da pessoa, né? Na verdade, não é o ID, né? Nome da instância, tá. No caso, eu preciso pegar aqui o meu message ID. Peguei o número da pessoa, olha só que coisa. Acontece. Se você ficou até aqui no vídeo, que já tá bem longo, aqui pra mim já tá com 1 hora, você não vai se incomodar. Esse Node da Evolution aqui, pessoal, ele é um pouco travado, tá? Eu tô usando ele aqui pro propósito do vídeo, mas normalmente essa parte aqui eu sempre uso o Node HTTP Request, porque esse Node aqui ele foi feito pela comunidade. Então, além dele ser lento, vocês estão vendo aí, né? Eu cliquei e ele é lento. Além dele ser meio lento, às vezes ele não funciona. Então, normalmente eu uso o Node da comunidade. Eu vou deixar aqui direitinho. Resolvido. Eu vou salvar aqui agora. Vamos voltar aqui para execuções. Eu vou mandar o áudio de novo. Fala, Diegão, tudo bem? Cara, sim, pois é, a geladeira tá precisando de uma manutenção, mas eu não sei exatamente se queimou. Eu não sei bem o que aconteceu, cara. Eu preciso que você venha aqui olhar pra mim, tá bom? Já vamos testar com a mensagem picada. Me confirma quando você pode vir aqui em casa. Ó, vocês vão ver que vai disparar uma nova execução aí, tá bom? Ó, já disparou a outra, né? Ele mandou outra mensagem, então vamos esperar o cliente terminar de mandar mensagem
para a gente poder seguir aqui com o nosso trabalho, tratar esses dados e mandar para o agente e tal. Ó, já respondeu, ou seja, vou mostrar agora que vai ser bem legal, vocês vão gostar. Para seguir com o atendimento, preciso de algumas informações. Qual é a marca da geladeira? Tá, então essas informações aqui são informações que o cliente precisa. Antes da gente falar ali disso aqui, eu só quero mostrar aqui para vocês, opa, é nesse aqui. Só quero mostrar aqui para vocês o processo dos áudios, que é o mesmo processo da imagem, tá bom? Aqui eu vou puxar o base 64 que eu falei para vocês, né? Vocês vão ver o que ele vai me retornar. Olha, esse aqui é o base 64, vocês estão vendo que é grande, por isso que demora um pouco, porque ele é grande. Então, usando esse node aqui, ou HTTP request, nessa operação obter mídia em base 64, eu tiro o base 64 do áudio da pessoa, aí depois eu preciso converter ele para um arquivo, aqui no Unity, não sei se está dando para ver, parece que para cá, eu vou puxar para cá, olha, tá aqui, ó, data. Se eu colocar em view, né, vocês vão conseguir ver. Eu vou mutar meu microfone aqui, vou colocar o áudio do desktop para vocês ouvirem o áudio. É exatamente o áudio que eu mandei. Fala, Diegão, tudo bem? Cara, sim, pois é, a geladeira tá precisando de uma manutenção, mas eu não sei exatamente se queimou. Eu não sei bem o que aconteceu, cara. Eu preciso que você venha aqui olhar pra mim, tá bom? Foi. Então vocês viram que saiu aqui aparecendo no N2N exatamente o áudio que eu mandei, né? Depois disso eu mando pra OpenAI transcrever exatamente o que eu falei. E aí, além do meu áudio, também veio a minha imagem. Lembra que eu falei que isso aqui acontece em mais de um caminho ao mesmo tempo? Então, olha aqui, ó. Me confirma quando você pode vir aqui em casa, que é exatamente o que eu mandei aqui no formato text e ali saiu no formato imagem. Vamos pular aqui para o nosso set messages e vamos ver o que apareceu. Ó, o que eu vou mandar para minha IA, áudio e a mensagem, já organizado na ordem que eu mandei. Muito legal, né, pessoal? Bom, então no prompt eu orientei ela a pedir essas informações aqui, né? A marca da geladeira. Vamos mandar aqui. Vamos fazer uma coisa legal. Eu vou pausar a gravação porque eu vou preparar uma imagem agora, tá? Que eu vou responder tudo isso aqui que ele tá me pedindo, eu vou responder em formato de imagem. Aí vocês vão ver o negócio acontecer. Então, pessoal, preparei aqui uma imagem rapidinha nesse site chamado Invertexto, tá? E agora, vocês estão vendo aqui no WhatsApp, né? Eu vou mandar as informações que ele me pediu em imagem, tá? Vamos ver o negócio acontecer. Claro que ninguém vai fazer isso, né? Mas eu só tô demonstrando a funcionalidade para vocês, porque às vezes vocês precisam entender a imagem no atendimento, né? Aí você pensa, não consigo colocar um agente no WhatsApp porque eu preciso entender as imagens, né? Então a IA faz isso também. É bom que eu já ajeitei ali o ID, né? Então é para funcionar. O ChatGPT vai entender isso perfeito. Ó, já respondeu. No WhatsApp acontece mais rápido que no N8N, né? Obrigado pelas informações. Tá, agora eu preciso verificar se atendo o bairro Campo Belo. Sim, estou na área de atendimento. Vou te explicar como funciona o meu trabalho. Então, aí ela teve que pensar um pouquinho, né? Isso aqui é instrução do prompt. Vocês verem, isso aqui nunca aconteceu com o Diego, mas aconteceu aqui no vídeo. Então, isso aqui é instrução, para ele não fazer isso, porque ninguém faz isso, né? Agora preciso verificar se atendo. Provavelmente é a técnica que eu falei para ela usar, de Chain of Thought, e aí ela falou o que ela tava pensando. Pensando, né? Isso é só uma figura de linguagem. Mas aí, como eu orientei no prompt, né? Sim, estou na área de atendimento. Vou te explicar como funciona o meu trabalho, visita técnica e tal. O Diego disse que era para colocar dessa maneira. Podemos agendar a tua visita? Sim, por favor. O mais rápido possível. Agora, pessoal, o que vocês vão ver acontecendo? Vocês vão ver que ela vai chamar o atendente agora. Porque o Diego disse assim, minha agenda é muito maluca, então não é para fornecer opção de agendamento nem nada. Deixa que eu resolvo isso aí, tá? Beleza, então quando chegar nesse ponto aqui, o cliente vai pausar. Olha, eu coloquei ali o notificar atendente para mandar nesse mesmo número, né? Mas para você na tua empresa aí, seria em outro número. Lógico que isso aqui não vai aparecer para o cliente, né? Então olha que legal a mensagem que você vai receber. Notificação, assumir atendimento, nome do cliente. Eu coloquei esse cliente aqui, tá bom? Mas apareceria teste ou o nome mesmo do cliente. O telefone dele, o link do WhatsApp, o motivo da notificação, né? E o resumo da conversa. Perfeito, o Diego pode então assumir o atendimento já sabendo de tudo, né? Ele pediu também para mandar essa mensagenzinha aqui, né? E aí, pronto, né? Aqui finaliza o atendimento, certo, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro agente que você precisa ter aí na tua empresa, beleza? É o nosso agente de atendimento no WhatsApp, o mais simples, o mais fácil, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a lógica dele. E se você quiser que eu construa
um agente desse para o teu negócio, para a tua empresa, manda mensagem, o link vai estar aqui na descrição. No nosso canal aí também você encontra uma série de informações bem legais sobre agentes de IA, uso de inteligência artificial por empresários. E saiba, isso aqui talvez seja a melhor ferramenta que você vai ter na tua empresa pelos próximos anos. Isso aqui é o que vai te diferenciar da concorrência. Então continue acompanhando nosso canal e sinta-se convidado para agendar uma consultoria gratuita sobre inteligência artificial comigo, para eu te dizer, através de uma conversa que nós vamos, qual é a melhor forma de aplicar IA no teu negócio. Eu espero você e se inscreve no canal, tá? Deixa seu curtir, deixa seu comentário aí, vou ficar muito feliz de ver. O projeto está começando agora e eu vou adorar ouvir o feedback de todos vocês. Um abraço, pessoal, fiquem todos com Deus.